a mais um Geonial Podcast. Aqui eu entrevisto diferentes profissões com perguntas que nós crianças precisamos saber. E hoje nós estamos aqui com uma profissão, que não é uma profissão, né? É um chamado. O pastor Thiago Aba. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Giovana. De coração mesmo, é uma honra estar aqui com você. Que alegria, né? Eu fico surpreso com você, o quanto Deus tem te usado. Obrigado, Amém. Viu? Obrigado pelo convite. Não foi nada. Obrigado, senhor, por ter aceitado. Fica à vontade, viu? Ó, tem lanche da Apetite Salgaditos. Eu já ia falar açaí, porque eu amo tanto esse açaí. Ó, lanche... Gente, é lanche fitness, porque eu tô na dieta, né? Peguei aqui. É Também verdade, tô, perfeito. também tô. Só Esse deixa lanchinho eu já natural. tô de olho nele já. Tem uma mini pizza, porque a gente comeu tudo. Tem, e mais 2 sanduíches natural e acabou. Já quer um sanduíche? Não, agora não, daqui a pouco. Agora não, né? Tô vendo. Ah, e o suquinho. É uma delícia. Mas depois eu vou tomar. Tá bom. Então, há quanto tempo o senhor pastoreia uma igreja? Então, Giovana, eu recebi o chamado de pastor com 6 anos de idade. Assim como hoje você... Não tô acreditando. Também é Quando bem você jovem. tinha 6 anos de idade? Quando eu tinha 6 anos de idade, eu recebi uma profecia de que eu seria pastor. E já com 6 anos de idade, eu recebi essa vocação no meu coração. Mas eu vim assumir uma igreja, eu tinha 23 anos de idade. Ah, tá. Eu achei que você ia... Nossa, meu Deus, 6 anos de idade, eu pastor. Então, é a igreja mais linda de Tangará. Amém! É, com 23 anos de idade, eu assumi a igreja aqui na Vila Alta. Ah, que legal. Pastor não é uma profissão, né? É um chamado. Explica para nós como funciona um chamado. Foi igual a Samuel? Samuel! É bem por aí. Na verdade, eu acredito que o pastor, ele é um combo. É uma profissão. Uma Porque, profissão. como diz a Bíblia, né? Aqueles que trabalham na obra, que da obra também colham, né? Também comam. Mas também, Espadas ao ar. obviamente, é um chamado, né? É um dom que Deus dá para que, de alguma forma, a gente desempenhe a vontade de Deus cuidando do seu povo. Então, assim, se eu fosse dizer, é uma profissão? É um chamado? É também. É um ministério? Sim. É tudo. Ó, parabéns. Para ser um pastor, tem que estudar em algum curso? Qual? Com certeza. Não sabia, não. Sim. Explique-me. Depende também da denominação, né? Nós falamos assim, Bugadinho, assim. que o pastor, ele precisa saber do seu chamado, né? Ele decidir desempenhar essa vocação que Deus tem para ele e, a partir disso, ele desempenhar série de cursos, como curso teológico, seminário, de acordo com a sua denominação. Por exemplo, na minha época, foi um seminário Batista Nacional. Nós fizemos um seminário, eu e Cibele, e depois disso, N cursos, né, de capacitação pastoral, de liderança, para que a gente saiba, né, usar todas as ferramentas que a Bíblia nos dá. Então, os cursos nada mais é do que revelar mais claro a Bíblia para a gente saber orientar o povo, né, entrar e sair de qualquer situação, orientar com amor, e por aí vai. Por que Deus permite... As gargantas hoje tá... Nossa, as gargantas estão maravilhosas, perfeitas, igual... Por que Deus permite que aconteça coisas ruins, se Ele é bom e poderoso? Então, a partir do que Jesus fez na cruz, nós acreditamos que aconteceu um antes e um depois na vida da humanidade. A humanidade já estava destinada ao inferno, certo? Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz, dando a oportunidade à humanidade agora de se arrepender de seus pecados. Porém, isso não quer dizer que literalmente nós saímos desse mundo. Então nós estamos ainda, infelizmente, suscetíveis a doenças, a tragédias, igual a gente acabou de contemplar a tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Pois é. As pessoas às vezes dizem, é Deus punindo o Rio Grande do Sul, ou, por exemplo, é o demônio, alguma coisa assim. Só que, na verdade, o mundo jaz no maligno mesmo.
Porém, o que, que eu acredito, né? A forma como nós cremos, que Deus ele é bom. E ele nos deu uma riquíssima oportunidade a partir do seu Filho. E todos aqueles que entram pela porta chamada Jesus Cristo, eles não só eles recebem a salvação do inferno, como eles recebem também uma salvação diária de qualquer situação. Então, Giovana, coisas boas acontecem também com pessoas ruins, como também coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Isso não quer dizer que Deus é o protagonista dessas coisas ruins. Mas Deus, ele ama nos proteger. Só que tem coisas que acontecem que não é talvez do nosso conhecimento ainda, que vai servir para um propósito maior. Nossa, ó. O dízimo é um assunto muito delicado, né? E eu sou dizimista. Isso é polêmica, né? Eu sou dizimista. Aham. Com 10%. Do que ganho. Sei. Por exemplo, se eu ganho R$200, Uhum. eu tiro 90 pra mim, 90 pra minha poupança, de quando eu crescer, assim, Sei. ter meu carro, quando eu formar na faculdade. E os 10%, que no caso vai sobrar R$20, Sim. eu dou pra igreja. Que legal. Eu separo assim. Você devolve ao Senhor isso. Eu devolvo. E eu assim, olhando para sua atitude, Giovana, eu me lembro de quando também eu era jovem, sabe? Me lembro o desejo que eu tinha de trabalhar. Eu, desde pequeno, com 10 anos de idade, espontaneamente, eu quis ir trabalhar. Minha mãe se separou do meu pai, né? Muito cedo, eu tinha 10 anos de idade. E quando nós chegamos aqui em Tangará da Serra, eu vi a dificuldade da minha mãe para ganhar o pão de cada dia. Então, ela trabalhava à noite, ela trabalhava de dia. Era eu e meu irmão mais novo. Eu tinha 10, meu irmão 7. Então, eu falei assim com a minha avó. Na verdade, meu irmão faleceu. Eu vou chegar lá. Não. Aí... Eu vou chegar lá. Daqui a pouco eu chego lá. Então, assim, quando eu cheguei aqui, a minha mãe, ela trabalhava demais, como eu disse. E aí eu fiz uma aliança com a minha avó, que também já faleceu, de que ela ia cobertar a minha saída de casa para ir trabalhar. E eu mesmo produzia minha caixa de engraxate. Hoje, o pessoal não permite mais as crianças engraxar na rua, né? E, claro, eu acho isso certo. Mas na época, eu engraxava sapato. Meu aqui Deus. em Tangará da Serra. Eu fiz isso por quase 2 anos. E eu ganhava o meu dinheiro. E aí, desde essa época, assim, eu já tinha esse desejo no coração de trabalhar, de ganhar meu dinheiro. Era Depois muito esse dinheiro de engraxar sapato. Ganhava bem mesmo, sabe? Sério? Pra época, a gente ganhava 30, 40 reais por dia. E era muito dinheiro pra época. Nossa! Uhum. Eu vou engraxar... Não vai, não. E na época, assim, as crianças que engraxavam sapatos, elas tinham uma fama ruim, não era uma fama boa. E geralmente eram aquelas crianças mais... que aprontavam, né? Carentes, que não tinham pai nem mãe. Então, por isso que a minha mãe não gostava. Minha mãe, Deus o livre, ela abominava que eu engraxasse sapato. E eu fazia isso escondido, quando ela saía para trabalhar e minha avó me liberava. Porém, eu ganhava meu dinheiro. Então, quando eu assinei minha carteira pela primeira vez, Giovana... Foi quantos anos? Eu tinha 18 anos de idade. Logo quando eu fiz 18 anos, eu assinei a carteira. Hoje é meu aniversário. Prontinho. E aí, com 18 anos de idade, eu assinei minha carteira e eu desejava muito entregar a parte principal para o Senhor. Isso era um desejo do meu coração, por tudo que Deus tinha feito ao longo do tempo na minha vida, sabe? Por mais que eu não tinha sobrando e não tinha muito, mas tudo que eu tinha supria as minhas necessidades. Então, eu vi como Deus me prosperou financeiramente, espiritualmente e emocionalmente ao longo de todo esse tempo. Hoje, por exemplo, eu tenho 33 anos de idade. Eu me lembro de uma frase da minha mãe falar assim para mim. Tiago, até os 30 anos um homem tem que ter casado, ele tem que ter sua casa e ele tem que ter um bom emprego. E isso ficava pilhado na minha cabeça, sabe? E hoje eu entendo que a frase da minha mãe era com amor por mim, sabe? Porque era a realidade que ela tinha para si. Cada um é cada um. Eu sei que tem inúmeros exemplos, como o Jeff Bezos, que com 50 e poucos anos ele, né, ele destravou e ficou bilionário. Mas aquela frase da minha mãe sempre me levou a ser muito trabalhador e também ser alguém que cumprisse esses princípios bíblicos de acordo com as finanças, Giovana. Então, o que você está fazendo hoje, talvez... Você ia na Bíblia... Você ia na igreja com, tipo assim, quantos anos?
A partir de quanto tempo? Não, de quantos anos... É exatamente isso. Tipo, Igual eu disse pra você aquela hora, com 6 anos de idade eu recebi Jesus por espontaneidade. Eu fui sozinho pra igreja, tinha uma igreja na frente da minha casa. então foi com 6 anos que você foi pela primeira vez na igreja. Isso. Os meus pais não eram convertidos ainda. Eu fui por espontaneidade. Tinha um amiguinho. Eu me lembro que esse amiguinho me convidou, porque os pais iam. Amiguinho. A gente tava brincando e naquela tarde eu falei assim, hoje à tarde não vamos brincar. Ele falou que não, que ele ia pra igreja. Eu falei, ué, mas como assim? Aí ele falou, não, eu vou pra igreja, meus pais me levam. Eu falei, eu posso ir junto? Aí ele falou, eu vou ver com meus pais. Posso ir junto? E aí os pais dele falaram, claro, com certeza. E eu fui. E nesse dia eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E nesse dia também eu recebi essa palavra, sabe? Na minha vida, eu lembro que tinha um pastor lá e ele falou isso pra mim. E a partir disso eu servia na igreja, eu cantava na igreja. Hoje eu não canto, viu, gente? Mas na época eu cantava. Com 6 anos de idade, cantava? Com 6 anos. Então eu vou começar a cantar. Então, deixa eu terminar a história. Então, sobre a questão dos dízimos, né? É um assunto muito polêmico, mas que, para aqueles que entendem bem as escrituras e entenderam o coração do Senhor, não tem nada de polêmica. Muito pelo contrário. Né? Uns dizem assim, mas o dízimo era da lei, ou o dízimo era, né, é uma obrigação. O dízimo não é nem da lei, nem precisa ser uma obrigação. Ele é um princípio que aqueles que entenderam o coração do Senhor irão fazer com a maior vontade do mundo. Porque entregar o melhor para o nosso Deus talvez deveria ser a coisa mais básica da fé. Às vezes lá na igreja eu digo assim para as pessoas, né? A gente está num nível de tentar convencer os cristãos a serem cristãos. De tentar convencê-los de fazer o mínimo. De fazer a coisa mais básica da fé. Os nossos avós talvez ficariam envergonhados com os nossos discursos de hoje. De verdade. Envergonhados? A igreja primitiva, ela criou uma plataforma muito sólida para que a gente esteja bem sustentado hoje. Com princípios, com testemunhos, com bagagem, legado. E nós temos que honrar isso. Honrar o legado de Cristo, com certeza. Obviamente. E não como um legado como se ele foi e não estivesse agora, mas diante daquilo que ele nos ensinou, diante daquilo que ele deixou para nós, para seguirmos. Então, hoje eu vejo que as pessoas não olham por essa ótica, sabe? De honrar aqueles que nos passaram o bastão como igreja, certo? O que é o passar o bastão? Você sabe, né? Na corrida de atletismo, você dá o seu máximo, você corre o seu máximo, entrega o bastão e o seu companheiro vai terminar o percurso. Então, eu acredito que a igreja contemporânea, ela precisa terminar o seu percurso. E talvez muitos não saibam, mas esse é o último percurso. Nós estamos diante da última grande colheita de almas. Eu até engasgo para falar. Porque, de fato, Jesus, ele está voltando. As pessoas não acreditam. Mas isso sempre foi dito. Mas nunca nós tivemos tantos sinais claros da volta de Cristo. Então, nós temos que aproveitar esse bastão que foi nos passado e honrar, sabe? Cumprir muito bem o nosso chamado, nossa vocação. É só uma pessoa que fica com um bastão, né? É no sentido figurado, né? A igreja, no sentido figurado, pegou o bastão da igreja passada, dos nossos antepassados. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, tá de parabéns, Giovana. Porque cumprir esse princípio vai destravar muitas coisas, tanto aqui, quanto aqui e também aqui. Né? Você vai desfrutar de muitas coisas da parte do Senhor. Quando eu falo aqui, você vai pegar muitas coisas. Apalpar, né? O apóstolo Paulo diz assim, aquilo que vimos, que ouvimos e que apalpamos. Parabéns. O certo é devolver quanto, assim? O que o senhor sente no coração para devolver? Entendi. Entendi. Um exemplo. A Bíblia fala sobre 10 mandamentos, vocês lembram? A gente chama eles de lei. Só que eles não são só 10 mandamentos, eles são 613 leis, entre leis civis, cerimoniais e por aí vai. Então, o que a lei dizia? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Certo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse era o primeiro mandamento. Mas acredite, você acha que Deus queria que a gente o amasse porque ele está mandando? Não. É um relacionamento muito tóxico, você não acha? Tipo assim, a partir de hoje você vai me amar porque eu tô te mandando. Então, assim, a lei nunca foi a vontade de Deus no que diz respeito. Você vai obedecer para ser. Mas a lei, ela revelou algo. Ela revelou o coração de Deus. Certo?
Então, hoje, quando a gente olha para a lei e a gente vê que o Senhor estipulou 10% para a tribo de Levi receber das demais tribos, isso é um assunto para uma outra hora, nós vemos o coração de Deus revelado. Então, nós temos como base hoje o mínimo. Então, a gente poderia dizer assim, é só 10%? Lógico que não, é como se fosse o mínimo. Então, nós colocamos o dízimo, que dízimo, a própria palavra diz que é da décima. É dízima, vem a frase de 10 mesmo. É a raiz da palavra 10. Então, nós caminhamos a partir disso. Mas eu não vou ficar preso a isso. Então, tem vezes que eu oferto muito mais, que eu dizimo muito mais, que eu entrego muito mais. Porque tudo é do Senhor. Tudo está à disposição dele. Esses dias atrás mesmo eu disse isso. Né? Será que o Senhor ele tem acesso à sua conta bancária, se ele quiser? Será que ele pode acessar o seu dinheiro? Será que ele pode acessar o seu tempo, o seu recurso, né? o seu dom? Culto. Eu fico no culto de criança. Oh, meu Deus. Mas lá elas falam também. Ah, não. Mas assim... Então, Giovana, respondendo a sua pergunta, é a partir do mínimo que a gente começa a desenvolver pelo menos uma coerência com as Escrituras. Então, se eu digo que eu sou cristão, mas eu não cumpro nem a lei que os fariseus se orgulhavam, Jesus disse assim, a justiça de vocês tem que superar a dos fariseus e não ser inferior a eles, sabe? Então, eu percebo assim que as pessoas se esquecem disso. Ah, mas a lei não vale mais, mas ela revelou algo. Ela revelou o coração do Senhor. Então, é pelo menos o mínimo, né? Cumpra pelo menos o mínimo. O que a Bíblia diz? Amarás o Senhor teu Deus. Eu vou amar demais o Senhor. Não diga falso testemunho. Eu não vou mentir. Mas não é porque Deus... Ou porque tem uma lei. É porque é a minha essência. Eu sou verdadeiro. Então, isso vale para todos os outros mandamentos. Né? Né? Nossa, eu tô meio emocionado aqui, ó. Você tá olhando aqui. E tem como ser cristão sem ir à igreja, só cultuando em casa, orando, lendo a Bíblia em casa? Depende. Depende da situação. Se você é saudável, você... Eu como bastante coisa só. Se você é saudável fisicamente... Jesus? Eu digo assim, porque tem pessoas que dizem assim, eu posso ser cristão em casa e eu não ir para a igreja? Aí eu falo, depende. Se você é um tetraplégico, acamado, que não tem condições de ir, é bem capaz da gente reunir uma galerona e ir lá cultuar com você. Ainda nesse caso, ainda a gente arrumar uma forma de cultuar com ele. Não. Mas para o crente que é saudável, sabe, que é curado, que vem com essa conversa pro meu lado, eu digo, cara, você tá tudo errado. O apóstolo... eu tô em pé aqui. Não. Então, assim, o que eu percebo? Tem muitas pessoas que constroem essa narrativa porque foi ferido, né? Ou porque tem algum bloqueio, não quer se aproximar de pessoas. Só que, na verdade, quando você chega a Cristo, a primeira coisa que ele pergunta é a respeito dos seus irmãos. Todas as vezes, Giovana, que você entrar na presença de Deus, que você estiver aos pés do Senhor, ele vai perguntar como é que estão os seus irmãos. Por quê? A comunidade é um pouquinho do céu. Então não tem como... É um pedaço do céu. Então, assim, como que eu quero ir para a eternidade, morar com Jesus, mas eu não quero participar da igreja hoje? É uma incoerência, entende? Mas agora, se eu tiver doença, tipo assim, não poder andar, não tiver boa, assim, aí também é difícil, né? Nesses casos aí, é igual eu disse, aí ao invés dele ir para a igreja vai até ele. Aí é onde a gente tem as células, e a gente pode fazer uma célula na casa desse irmão, que não pode ir, né? Eu tava agorinha perguntando pra eles, o que é célula? Porque eu não... Célula é uma extensão da igreja em uma casa. Então, nós levamos... Em uma casa? Por exemplo. Acho que é na igreja. Né? Vamos supor que a Giovana vai receber uma célula na casa dela. Você vai ser uma anfitriã de célula. Vai pra lá uma galera e lá vocês vão cantar, vocês vão louvar, vocês vão aprender da palavra, vai ter um momento de quebra-gelo, vai ter comes e bebes. Não, deve ser legal. Essa parte eu animei aqui. Animou, né? Eu e minha mãe estamos pensando, sim, em uma célula. Isso, vocês vão gostar muito. Lá pertinho da casa de vocês tem algumas células lá. Eu acho que é Aliança o nome, né? É Aliança. Uhum. Então, como funciona o salário do pastor? Tá. Todo respeito.
Não, sim. Antes de eu te responder, eu quero só complementar aquilo que você tinha me perguntado, né? Então, às vezes a pessoa, ela tem uma compreensão a respeito de igreja errada. Que igreja não é aquele prédio. É lá onde a igreja, ela se estabelece, lá onde ela fica, certo? Então, aquele prédio, ela comporta a igreja 2 vezes na semana, até mais. Mas a igreja é a gente. Então, a pessoa que não vai à igreja, ela está dizendo assim, eu não quero relacionamento com os meus irmãos, certo? Então, é muito importante o congregar, sabe? O apóstolo Paulo diz assim, não deixeis de congregar como alguns estão fazendo, porque isso é um perigo. A primeira coisa que nós ficamos a partir do momento que eu não estou em uma comunidade é estar vulnerável. Você fica vulnerável até mesmo aos inimigos, eu digo inimigos da mente, inimigo da alma, que a gente não precisa nem falar quem é, que a gente sabe. E a gente fica vulnerável no que diz respeito às tentações, pecados e por aí vai. Ah, mas eu consigo sozinho. Cara, ninguém consegue sozinho. Isso é um orgulho tolo que vai nos levar à ruína. Então repense sobre isso. Respondendo sobre a questão salarial. Não tem problema nenhum quanto a isso. Desde quando eu assumi a igreja, eu e Cibele trabalhávamos fora. Então, Cibele é farmacêutica até hoje. Nós temos... antes de ter a igreja, antes de assumirmos a igreja, nós tínhamos farmácia. Nós tínhamos uma farmácia... É aquela perto da igreja? Hã? É aquela perto da igreja? Não. Ah, tá. A nossa farmácia fica lá no Jardim dos Ipês. Até hoje a gente tem ela. E nós tínhamos também uma na Avenida Brasil, onde hoje é a farmácia... Em frente ao posto Prime ali. E eu fui bombeiro também militar em Tangará da Serra por 9 anos. Eu tô afastado do bombeiro já tem 1 ano e 5 meses. Então, ano passado você... Ano retrasado eu tava no bombeiro. Mas ainda sou bombeiro militar. Eu tô afastado por 2 anos. Até hoje? Porque eu peguei uma licença chamada LIP. É licença para interesses pessoais. Você pega, é como se fosse um congelamento do seu cargo público, e aí você pensa se volta ou não. Minha mãe tá parada um pouco na polícia. Mamãe também tá. Então, é a mesma questão. Aí, dentro desses 2 anos, eu decido se eu volto pro cargo bombeiro militar ou se eu saio de vez. E eu tô nessa fase agora. Só que, assim, isso já tem bem decidido. Pensativo? Não, eu ia dizer agora. Eu tô bem decidido no que diz respeito a não voltar, porque a vocação, ela veio antes de eu ser bombeiro, né? Como você já ouviu, com 6 anos de idade, Giovana. 6 anos, meu Deus. Mas antes mesmo de eu assumir o bombeiro, eu já pastoreava. Então já era uma coisa que veio posterior, não é um sonho, não era um projeto pessoal meu. Deus me deu de presente, pelos fins que só eu sei, e algumas pessoas. E serviu de esteio financeiro lá para minha casa, tanto o bombeiro quanto a farmácia. Nós também temos outras fontes de renda. Mas chegou um momento em que a igreja teve que nos assumir financeiramente, porque a gente abriu mão dessas profissões e a gente precisa, obviamente, de recurso, né? Para viver. Então, e o salário da igreja Não, aí, escuta só, vou chegar lá. Então, a igreja, sempre assim que a gente assumiu, mesmo com trabalhando fora, ela nos pagava uma ajuda de custo, gasolina, às vezes um gasto extra e por aí vai. Então, como que é feito esse cálculo para os pastores? Você calcula os gastos que esse pastor tem, seja de escola com criança, aluguel, se o pastor não tem casa, se ele tem uma parcela, seja plano disso e daquilo, faz aquele cálculo, esse é o salário do pastor. Entendeu? Então é baseado... As igrejas sempre fazem assim. Tem igrejas que a gente chama de neopentecostais, que tem formas de assalariado diferente, que nós, como igrejas mais tradicionais, discordamos, mas a forma como nós, Igreja Batista da Vila, é assim. Você disponibiliza o recurso para o pastor de acordo com a realidade dele financeira no que diz respeito às suas demandas, tá? Entendi. Tudo fez sentido. E agora? Agora tudo fez sentido. Tudo fez sentido, literalmente. Se eu não me... Garganta boa, viu? Se eu não me dou bem com um colega na escola e eu evito ficar perto dele para não pecar, né? Para não pecar. Eu já estou pecando
ou amar o próximo não significa ter que ficar convivendo com a pessoa pertinho. Existe um equilíbrio aí. Obviamente que nós temos que ter paz com todos. O apóstolo Paulo diz assim, no que depender de vocês, é como se ele fosse muito claro, façam de tudo para ter a paz com todos. A Bíblia também diz assim, se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, vá você pedir perdão a ele. Vá você ir lá e resolva isso. Mas isso também não quer dizer que essa atitude vai transformar aquela pessoa a dar a resposta que a gente quer, certo? Então, às vezes, você vai lá, pede perdão, você é uma pessoa boa com ela, mas a pessoa não é assim com você. E isso não quer dizer que a gente vai ter que ficar ali do lado da pessoa implorando para ela, né, talvez uma atenção ou, sei lá, uma paz. Você fez a sua parte, você está bem com o Senhor, você já foi lá, já pediu perdão, mas a pessoa não quer. Eu aconselho você não caminhar próximo mesmo, né? Você se distanciar e deixar com que Deus, né, de alguma forma, trate aquela pessoa ali. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu? Bullying. Comigo acontece muito. Não, ameaçada, assim. Eu fui muito ameaçada. É? Comigo já aconteceu demais, Fê, também. Normal. Normal, né? Normal, Mas aonde você encontra maturidade nisso? É de saber que você é muito amada pela sua família, pelo Senhor. Saber que você é uma pessoa incrível e que a gente não precisa ficar mendigando a atenção e, às vezes, até o perdão dessas pessoas. Isso não quer dizer que vamos nos tornar arrogantes, soberbos por isso. Mas nós não podemos permitir com que as ofensas e coisas que as pessoas lançam afete o nosso coração, ao nível de tirar nossa paz, de nos fazer ficar infelizes, certo? Certo. Não, então hoje eu acordei muito cedo, eu tô com sono. Medo. Em João 4,18 diz. Abre a Bíblia aqui. Abre aí. Não, em João... João 4,18? É João 4,18. O que diz? Vou lendo aqui. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Mas eu tenho medo da minha mãe. Principalmente quando ela tem uma cinta na mão assim. Isso quer dizer que nosso amor não é perfeito, né? Não. A Bíblia diz assim, ó, que o perfeito amor, ele não só lança fora o medo, como ele também nos faz desfrutar do vínculo perfeito, certo? O mundo, eles têm uma compreensão errada a respeito do que é o amor, certo? O mundo, eles acreditam que o amor é bajulação, é concordar com tudo, é sempre estar disponível, nunca errar, né? E, na verdade, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios o seguinte dizer, que o amor, segundo a palavra, ele é benigno. O amor, ele é sofredor. A gente podia pesquisar aqui, ó, João. Hã? A gente podia até pesquisar aqui, ó, João. Você acabou de ler. Né? Mas depois eu vou anotar. Então, a Bíblia diz assim, ó, que o Senhor corrige e açoita aqueles que amam. Aqueles que ele ama. Então, o amor perfeito vai incluir correção. O amor perfeito vai... O amor perfeito, ele vai incluir... vai incluir, às vezes, até punição. Não para o mal, não para desaforo, mas para que você cresça, para que amadureça. Repare que quando a sua mãe pega a cinta assim, Giovana, você fala assim, eu não posso fazer isso. De alguma forma, você... A Bíblia diz assim, ó, não negue a vara ao teu filho, porque isso vai fazer do seu filho alguém de princípios. Então, nós temos que priorizar, de certa forma... Não entendi? Não, é que eu tô falando aqui sozinho. Vou pular essa pergunta que o senhor acabou de responder aqui. Hoje em dia tem muito estudo, Giovana, sobre educação de filhos, psicologicamente falando, e muitas coisas que vão contrário... já participou de um curso, né? Assim. Então, e são contrários à palavra. Nós, como cristãos, precisamos confiar nas Escrituras. Por mais que o conteúdo seja bom, por mais que a pessoa seja muito entendida do assunto, eu fico com a palavra. Porque a Bíblia, ela é a fonte inesgotável de sabedoria. Obviamente que tudo tem um equilíbrio. Tem pessoas que pegam seus filhos e praticamente mutilam, espancam. Não é por aí o caminho.
Então, o açoite, ele tem que ser moderado, né? Então, não é uma surra porque ela te odeia. Não. Não. É uma disciplina para que você cresça, porque ela te ama. Os adolescentes da igreja que ficam se amoscando, querendo namorar com o pessoal da concorrência. O pai deve logo fazer sua passagem. Qual é o seu conselho? Para começar, Giovana, eu não concordo com o namoro de adolescente. Nenhum. Namoro de adolescente é o barco mais furado que existe. A minha mãe disse que eu só vou poder namorar essas coisas quando eu já estiver me mantendo, com a minha casa, meu dinheirinho ali, já tiver passado na faculdade e já tá me sustentando. Que legal. Me vivendo. Isso é uma boa regra, viu? Gostei. Boa regra. Viu, Alice? Eu gostei também. Ó, a cara dela, Se mantendo. O se mantendo, a gente vai ter que colocar um parênteses ali, né? Só a cara dela por trás das câmeras. Oi. Ai, Giovana. Então, eu não concordo com o namoro de adolescentes. Não concordo por quê? Eles não têm condições financeiras de se sustentar, não têm maturidade ainda, não estão bem resolvidos a respeito de si mesmo, nem a respeito do que querem ainda para a vida. Tem algumas exceções dentro de algumas características que eu disse, mas elas também não vão ser justificativa. Por quê? A Bíblia diz assim, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, certo? Não diz ali o adolescente ou a criança deixará pai e mãe. E por mais que eu vejo que o homem, na igreja primitiva, ele se tornava homem mais jovem, mas o homem na igreja primitiva se tornava, digo assim, mais jovem, tipo assim, eles eram intitulados homem de maneira mais precoce. Então, com 12 anos, a pessoa lá já conhecia a Torá inteira, já trabalhava fora, ele já era um expert em muitos assuntos. Mas ele tinha muitas características de homem. Então, hoje você vê um guri de 12 anos, você acha que ele tem característica, por exemplo, para assumir uma família, para trabalhar fora? Então, a nossa realidade hoje é totalmente diferente de antigamente, certo? Com 15 anos já casava. Um exemplo, as pessoas às vezes falam para mim, mas o meu avô casou com 15 anos e minha avó com 16. Aí eu falei, mas o seu avô, ele acordava cedo, tirava leite de 15 vacas, ganhava dinheiro para sustentar até a mãe dele, que era viúva, sustentava mais você e mais 8 irmãos. Então, um cara que já viajou, igual o meu avô, por exemplo, veio da Bahia sozinho com 14 anos de idade para trabalhar aqui no Mato Grosso, ganhar o dinheiro dele, já tinha 6 terrenos aqui em Tangará da Serra, com 17 anos de idade. Então, olha a diferença de maturidade. Então, quando eu digo hoje adolescente, por conhecer a realidade dos nossos adolescentes, certo? Então, para a gente não correr riscos, a gente acaba falando esse discurso coletivo. Cada caso é um caso, mas nós precisamos agir urgentemente porque a realidade dos nossos adolescentes ultimamente vai nos dando medo, receio. Estão muito vulneráveis e às vezes até dentro da igreja. Vulnerável a ideologias, vulneráveis a drogas, vulneráveis a qualquer tipo de coisas da parte moral e por aí vai, Giovana. Olha. Que dá até medo. Eu não assisto a Petit Salgaditos. Eu vou pegar um suquinho. Ai, que delícia. Pode ficar. Eu vou até balançar aqui pra você. Posso servir você? Não. Eu peço pra todo mundo aqui. Então. Muito obrigada, viu? Enquanto isso, já posso? Pode perguntar. Posso seguir na vida aqui? Pode. Jesus é perfeito, né? E crescia em estatura e graça. Mas se fosse a Alice, que tivesse sumido por 3 dias no meio daquele povo, no templo, quando o Senhor encontrasse ela, ia fazer o que com ela? Ela ia tomar ali uma surrinha básica. Uma surrinha básica. A cara dela, se ela tá assim. Senhor da amado. Nossa, Deus. Eu já ia começar. Tu não é Jesus pra começar. Toma-lhe. Não é Jesus pra começar, então tome. O Senhor deve ter vários testemunhos. Mas algum deles, recentemente, que tem orado, falado com Deus e falado claramente com você? Existe? Tem vários. Aquele texto que diz assim, ó. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. As pessoas normalmente, elas só levam isso para a área financeira. Perceba. Só que isso vale para tudo. Ontem mesmo Deus falou comigo.
sobre darmos atenção aos pequenos testemunhos Não, mas ele interiores. falou assim, falando mesmo ou por organização? Exatamente. Por testemunhos interiores. Existe uma voz dentro de você, que é a voz do Espírito, que ela é muito parecida com a sua consciência. E ao longo do tempo, você vai discernindo ela melhor, certo? Entendi. Então, o que é o ser fiel no pouco e no muito te colocarei? Às vezes as pessoas querem experiências grandes com Deus. Sobrenaturais, de ouvir Deus Nossa. audível. A voz de muitas águas, né? E a igreja é repleta dessas experiências. Mas o que eu ouço O senhor já sempre... ouviu a voz de Deus literalmente assim, ouvindo mesmo? Ouvindo? Não. Agora eu vou te explicar. A Bíblia diz assim, ó, seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Agora, eu ouço a voz do Espírito todos os dias. Todos os dias aqui dentro. Direcionamentos claros. Liga pro fulano. Do nada, eu tô aqui, por exemplo, e eu sinto assim, manda uma mensagem para ciclano. Ou prega sobre isso. Isso é demais. Tipo assim, dê atenção para aquela pessoa, para Cibele, para as crianças. E isso vai crescendo. Então, eu vejo que as pessoas, elas querem experiências grandes, igual você acabou de me perguntar, tipo assim, de escutar a voz do Senhor de maneira audível e surreal, só que elas desprezam o testemunho interior do Espírito Santo. Existe um livro, Giovana, que chama assim, ó, O Deus Esquecido. E esse livro fala sobre o Espírito Santo, que é o Deus presente. Deus está em nós e por vezes a gente vive como se ele não estivesse. A gente faz inúmeras coisas, a gente negocia, nós entramos e saímos de muitas situações e a gente nem sequer dá um bom dia para o Espírito Santo. Então ele acaba ficando esquecido. Então, ao desprezar esses pequenos testemunhos interiores, essas falas interiores dele, essa conversa aqui, infelizmente nós não vamos ter uma voz audível, assim, experiências incríveis com o Senhor. Respondendo a sua pergunta, você já ouviu a voz do Senhor dessa maneira, assim, estrondosa? Eu já tive experiências incríveis com Deus. De Deus falar claramente comigo, assim, através de alguém, através de um texto bíblico, através desse testemunho interior. Vixe, eu não tenho dúvidas disso. Mas eu nunca precisei de uma voz para afirmar minha fé. As pessoas, a maioria das vezes, não querem escutar a voz de Deus audível porque amam o Senhor e querem saber o timbre da voz dele. Mas é, a maioria das vezes, para confirmar a sua fé. Se o Senhor existe mesmo, fala comigo, sabe? Se o Senhor está aí mesmo, dá um sinal. São coisas que acabam revelando um coração incrédulo, até mesmo para o testemunho interior que a gente tem aqui dentro do próprio Espírito. Entende? Então eu não preciso ouvir a voz de Deus audivelmente. Eu já escuto ele todos os dias aqui dentro. Entende? Sim. Então, Deus pode falar comigo, se ele quiser, através de uma voz audível? Com certeza, eu vou escutar e eu até iria gostar. Mas eu não quero que a voz dele venha para, de alguma forma, confirmar algum vazio que eu tenho aqui dentro, sabe? De afirmação ou de, sei lá, de quebra da minha incredulidade. Porque eu consigo discerni-lo. Eu consigo ouvi-lo aqui dentro. Eu consigo ouvir a doce voz do Espírito Santo aqui dentro, direcionando para coisas simples. Então, se nós formos fiéis no pouco, eu tenho certeza que nós vamos experimentar coisas surreais, sobrenaturais, sabe? Muito intensas da parte de Deus. Mas primeiro a gente precisa ser perito em saber discernir a voz que já está aqui. Né? Amém. E sabia que eu e algumas crianças da igreja de fora vamos escrever um livro sobre esses testemunhos? Eu fiquei sabendo. Ficou sabendo? Eu fiquei sabendo. Quem te contou? Um coelhinho amarelo. A Lua, meu coelho? Pastor, o que acontece quando a pessoa morre? Ela dorme lá no caixão dela e espera a volta do Senhor ou já vai pro céu? E se ela pecar muito depois aí, quando ele... Tem alguns entendimentos sobre isso, Giovana. As duas mais aceitas são que a pessoa, ela, ao morrer, ela fica num sono que eles chamam assim, descansando no seio de Abraão. Esse é um conhecimento mais antigo, da velha aliança, talvez. E o outro entendimento, que talvez eu, por crer assim, acredito ser o mais aceito, que é usando um texto de Jesus, quando ele estava crucificado, e 2 ladrões estavam, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ele estava sendo crucificado em meio a 2 ladrões. E um dos ladrões diz assim, Senhor... Eu me desculpo por tudo que eu fiz, né? Não entendi? Eu me desculpo por tudo que eu fiz, soldado. Isso. Ele acaba reconhecendo Jesus ali na cruz, ele diz assim, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino?
E aí Jesus vira para ele e diz assim, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, tanto Jesus quanto ele, naquele dia, faleceram. E é muito incrível esse texto, porque ele nos dá essa clareza de que as pessoas, ao morrer, elas já vão para o reino de Deus. Elas já vão para um lugar ali, juntamente com o Cordeiro. Então, já é o céu propriamente dito, onde nós iremos morar? Eu não sei te dizer ao certo, porque a Bíblia não deixa bem clara. Eu acredito que não, né? Porque a Bíblia diz que Deus trará um novo céu e uma nova terra, certo? Então Deus vai pegar essa terra velha aqui e vai exterminar e ele vai trazer uma nova. Eu até tava brincando ontem, falando com a Cibele, que as pessoas têm a mania de dizer assim, quando eu morrer eu vou pro céu, né? Mas na verdade isso não é uma verdade bíblica. Quando a gente morrer, é o céu que vai vindo até a gente. Eu digo, quando Jesus voltar, não é a gente que vai até o céu, é ele que vai trazer o céu. Então a Bíblia diz que Deus trará um novo céu e uma nova terra, e a palavra de Deus diz que ele habitará com o homem, né? E não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, e as demais coisas, né? As coisas antigas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Parabéns. Agora, para essa pergunta, assim, que não vai ser uma pergunta, vai ser mais uma brincadeira. Vou ter que te expressar minha Bíblia. Ah, é? Peguei. É de menininha, mas dá pra Não tem problema. Não. Essa aqui, ó, tem outra aqui. Não precisa. A minha já tá boa, né? Tá ótimo. E agora é uma brincadeira de caneta e raiz. Hum. Espadas ao ar. Quem não trouxe sua Bíblia pode sentar do lado de outro crente, viu? Agora, vamos começar? Espadas ao ar? Espadas ao ar. Não, primeira coisa. Vai ser espadas ao ar. É espada... O que é o espadas ao ar? Ah, não. O senhor não sabe. Como que é? Brincadeira de crente e raiz, não sabe. Brincadeira de crente. Ah, tá, entendi. Você vai falar um texto bíblico e eu vou achar onde tá na Bíblia? Não, eu vou falar mais ou menos. Ó, vamos inventar um aqui. Samuel 2:5. Aí você vai procurar. Ah, e daí entendi. já falar, Não entendeu? pode ser na minha Bíblia digital, não? Não precisa não. Ó, quem não trouxe Bíblia sendo do crente, viu? Essa sua Bíblia aqui é desconfortável, hein? Aqui, ó. Esse aqui é melhor, por isso que eu falei. Esse aqui é melhor. A produção. Ah, agora eu vou... Agora sim, agora eu tô na... Isso aqui é Bíblia raiz, ó. Sei. Vamos lá. Primeiro. Espadas ao ar. Josué 1:9. Josué 1:9. Eu não posso demorar? Não. Mentira. Vou contar 10 segundinhos aqui. E não é minha Bíblia, ué? 1, 2, 3. Calma. Eu não posso demorar, mas isso aqui não é a minha Bíblia, cara. Josué 1:9. Já achei. 7 segundos, leia. Não pra te gente. mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mais um. Vai. Agora, Espada ao ar. de novo. espadas ao ar, verdade. Joel 2:15. Joel 2:15. Joel é um cara bom, hein? Eu gosto do Joelzinho. 4, 5, 6, 7, Ai, Joel, nessa 9. Bíblia não, Joel. 10. Já acabou? Eu tô contando com mais 3 Nossa, segundos. Deus do céu, cara. Cadê 14. o Joel, velho? Quem contradiz amém, quem não Amém ou Cara, eu misericórdia, perdi irmãos? o Joel, velho. Amém ou misericórdia, irmãos? Amém ou misericórdia, irmãos? É o senhor que tem que falar, misericórdia ou amém? Ah, eu não vou achar Joel aqui, não. Misericórdia, deixa eu te ajudar. Quer passar pra o que é mais fácil? Tá bem no comecinho da Bíblia, quer ver? Não tá no comecinho. Não, tô falando o outro que eu vou falar. Pode falar. Não tá no comecinho, não. É Joel Não. o quê? É Joel 2:15. Mas Joel não tem nessa Bíblia aqui, não, é? Não tem. Não, essa aqui não tem, filha. Não Viu, existe, ó? mãe. Tá. Sofonias 2:3. Agora existe. Pera aí. Que vocês fizeram muito difícil essa pergunta aí, hein? Joel o quê? 2:15. 2:13. 15. 15? Achou? Tocai a trombeta em Sião. Promulgai um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene. Depois de meia hora.
Sofonias 2:3. Sofonias. Esse é mais fácil. Esse é mais... Tá bem tranquilo, né, pastor? É que são textos pequenininhos e a Bíblia nova é difícil. Nós... Não, eu não sou muito bom em espadas ao ar, não. Mas ele não tava com as espadas ao ar. Sofonias o quê? 2:3. 2:3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis e esconderei-vos no dia da ira do Senhor? Aí, muito bem. Parabéns. Pastor, parabéns. O senhor tá com a leitura Bíblia em dia. Tô Podemos nada. ir pro próximo. E agora vamos para um quiz da Bíblia. E agora eu vou convidar uma pessoa muito especial pra vir aqui. Vem, Alice! Nossa! A senhora Que tinha moça contado pra mais ela, linda produção? essa moça. Como é que a senhora já tinha vindo? A senhorita já tinha vindo. Agora os papéis vão se inverter. Então, gente, pra quem não sabe, a Alice é filha do pastor. Fala um oi aí, Alice. Oi, Alice. Agora vai ser invertido. Você vai fazer a pergunta pra mim e pra Alice. Ah. E eu não tô muito preparada não, viu? Mas Não, mas vocês vão tirar de letra. Vocês são muito inteligentes. Não são? Né, minha filha? Somos. Nossa, Quer suco, muito. meu bem? Quer não? quer uma mini pizza? Não, tipo... Ela, tipo... Ah, você tá de boa. Entendi. E agora tem uma coisa muito saudável aqui também, né? Doces. Isso aqui é bem saudável, né, gente? Ah, isso aí Dá pra é. ver, né? Bem saudável, ó. Coisa mais saudável que tem na mesa. Ah, que alegria. O senhor que vai fazer as perguntas pra nós. E agora, pode começar, pastor? Posso começar? Pode. Que rufem os tambores. Ó, dedo na mão. Bíblias ao alto, hein? Ah, espadas ao ar. Espadas ao alto. Quem não tiver Bíblia, senta do lado do outro crente. Eu gostei dessa Bíblias ao alto, hein? Espadas ao alto. Então vamos lá. Mãe, pode? Não precisa, não precisa. Olha lá. Quantos animais entraram na arca de Moisés? Nenhum, porque foi Noé que fez a arca. Exatamente. Vocês estão muito inteligentes. Você leu isso aqui. Não, né, mãe? Então vai lá, próximo. Qual o nome do primeiro casal criado por Adão Deus? e Eva. Adão e Eva. É muito fácil, não, vai. Essa Tá é muito fácil mesmo, hein? Tá muito fácil. Não, dá uma olhada aí. Cabeça, pastor. Qual profeta na Bíblia é conhecido como aquele que é o profeta chorão? Judas? Sadraque. Sadraque? Não sabia. Não sabe? Então deixa essa pro final. Quais alimentos foram multiplicados por Jesus em um de seus Peixes milagres? e pães. Peixes e pão. Muito bom. Qual o nome do primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Tô terminando de ler. Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Não, não é. Não. A Alice acertou. Não, deixa. Não, um dia eu tinha visto, não era Apocalipse, não. Ah, tá. É porque mudaram, então. Eu juro, é sério. Mudaram. Não, deixa eu ver aqui, rapidão. Eu não tô brincando, não. Um dia eu tinha visto. É porque mudaram, ué. Um dia tinha mandou eu colocar no último livro da Bíblia, não era esse, não. Deixa eu ver. Não, deixa ela ver, vai que né, mudaram. Ultimamente estão mudando tanta coisa, filho. É A verdade. gente fica com medo, ué. Não, é Ziv, é Ziv. Exive? É Ziv, tá escrito. Próxima pergunta. Vai, pode passar. Qual profeta foi engolido por um grande peixe? Jonas. Nossa, vocês responderam Ah, não, cara, juntas. essa é muito fácil. Muito fácil mesmo, hein? Quem não ia saber, né? Qual o nome do homem que Davi derrubou? Golias. Golias. Vocês estão afiadas, hein? Ó, eu vou deixar meu suco aqui antes que eu derrubo. É, você... Quantos livros tem a Bíblia? 66. Essa você não sabia, né, meu bem? Não. 66. 66. Ah, você é muito esperto. Né? Como é o nome do homem, do profeta, que batizou Jesus? Como que é o nome dele? Qual foi São o- Paulo? Não. São
Quem batizou Jesus? É São Pedro, como que é o nome dele? Começa com J. Jonas? Ele comia grilo, gafanhoto. Eu esqueci o nome dele. É o primo de Jesus? É. Eu esqueci o nome dele. Eu também. Qual que é o nome do primo de Jesus? Gente, cadê? Vocês estão muito, Jeca, mas muito longe. Não, gente, Precisam como que é o voltar. nome dele? Começa com J. Começa. Comia... João Batista. Isso. Finalmente. Muito bom. João Batista. Eu sabia que era alguma coisa de Batista, mas eu... Quantos discípulos tinha Jesus? Sim. 12. 5, não, 12. 5. A 12 não dá pra Deixa eu arrumar aqui minhas fichas. Não dá pra esquecer. Tá. Nós vamos caminhar para a última pergunta. Ah, não. Vocês lembraram qual que é o profeta chorão? Não, Sagô. Hã? Zacarias? Sadraque. Quase. Sadraque. Não. Eu falei isso. Sadraque, não Você é? falou quase. Não Tá é perto de Zacarias. Zacarias. Zamarias? Safarias? Zamarias? Não, Daqui a pouco ela fala o Mussum. Mussum, acertei? É o Jeremias. Ué, mas o senhor falou... No começo era Zacarias? É próximo, né? Próximo. Oh, my God. Então tá. Coisa feia. A última e talvez a pergunta mais importante. Ah, não, falta 3. Hã? Ah, Como que era o nome do pai de José? Jesus? Jesus? José! Como que era o nome do pai de Jesus? Eu já fiz errado a pergunta. Então tá. Como que era o nome? Não vou falar nome, não. Essas vocês não... Não. Qual foi um dos únicos discípulos, ou talvez um dos únicos da Bíblia que andou sobre as águas? Pedro. Peter. Ah, não. Pedro. Meu irmão, vem aqui, Pedro. Foi o Pedro, isso aí. Peter, Agora. não, foi Peter. Última pergunta. Qual é a igreja mais linda de Tangará? Batista da Vila. Então, gente, que pena. Tudo que é bom dura pouco, mas o amor de Deus dura para sempre. Pastor, que deixar algum recado para as crianças que estão nos assistindo e para os pais delas? Sim. Jesus um dia assistiu de camarote os discípulos proibirem, ou talvez impedirem as crianças de chegarem até ele. E Jesus disse assim, ei, deixem elas virem. Deixe elas chegarem até mim, porque das crianças pertence o reino dos céus. Esse recado vai tanto para os pais quanto para as crianças. Pais, às vezes você é indisposto a buscar uma congregação por causa dos seus motivos pessoais, mas lembre-se, você é o responsável pelos seus filhos e responsável por levar seus filhos até Jesus. O salmista diz que os filhos são como flechas no arco do guerreiro. E nós temos uma missão que é lançar essas flechas no alvo, que é o Senhor. Então, não só um dia Deus nos cobrará a respeito de nossa própria responsabilidade em buscá-lo, como também nos cobrará a responsabilidade de levar os nossos filhos a buscá-lo. Então, como pastor, eu aconselho, procure uma comunidade saudável, sadia. Faça com que seus filhos conheçam Jesus. Eu digo faça no contexto de proporcione um ambiente para que eles encontrem com Jesus. Fazendo assim, nós erraremos muito menos e cumpriremos nossa principal missão, que é levar os nossos filhos a Jesus. Crianças, para vocês o meu conselho é, o reino de Deus pertence a vocês. Então se aprofundem, decidam por si mesmos buscar o Senhor, dentro e fora de casa. A Bíblia diz que vocês são fortes. Jovens, vocês são fortes. Então, além de criatividade, vocês têm uma imensidão de imaginação e disponibilidade para procurar e encontrar o Senhor, certo? Então, crianças, converse com o papai e com a mamãe. Fala para eles assim, pai, mãe, a gente quer ir para a igreja. Eu ouvi falar que o pastor recebeu Jesus com 6 anos de idade por livre e espontânea vontade. Vocês também podem fazer isso. A Bíblia diz que Jesus está à procura
né, buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração de vocês, crianças, é uma adoração pura. E Deus ama as suas orações. Então, talvez você hoje está enfrentando batalhas dentro de casa, sabe? Às vezes vem os pais brigando, né, passando por problemas financeiros muito graves, muito grandes. Até mesmo vocês têm passado por dificuldades que vai além das suas forças. Clamem ao Senhor. Vocês podem orar. Vocês podem também buscar a ajuda de alguém, né, para te aconselhar. Às vezes uma professora, às vezes um tio, alguém que possa te auxiliar nisso, para que você seja amparada nesse sentido, tá bom? Fica aqui essa palavra e que Deus abençoe muito vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Amém? Amém. E você, Alice, quer convidar as crianças para conhecer a igreja? Eu quero sim. Eu queria dar um recadinho. Lá na nossa igreja Batista da Vila tem um Ministério Flock, que é específico para as crianças aprenderem mais de Jesus. Então, vem participar. E agora, o podcast mais lindo de Tangará diz... Amém. Amém.